Bem-vindo ao canal Mais da Bíblia Hoje. Vamos conhecer mais uma história. Iniciamos hoje a série Quem Escreveu? Para que você, como um bom cristão, saiba quem escreveu os livros da Bíblia. O vídeo de hoje, vamos saber quem escreveu o livro de Gênesis. É amplamente aceito que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Originalmente, o livro de Gênesis é um livro anônimo que integra o Pentateuco unificado. Isso significa que a autoria de Gênesis não pode ser discutida a parte da composição dos 5 primeiros livros da Bíblia. A autoria de Moisés permaneceu incontestável durante muito tempo. No entanto, surgiram alguns intérpretes que começaram a questionar essa autoria. Há aqueles que acreditam que o livro de Gênesis foi escrito por vários autores durante vários anos. Outros sugerem que talvez o livro de Gênesis tenha tido um único autor que viveu num período posterior ao de Moisés. Contudo, pode-se dizer que as teorias que dizem que quem escreveu o livro de Gênesis não foi Moisés não se baseiam em fundamentos sólidos. Basicamente, existe muita especulação e nenhuma evidência incontestável. Quando o livro de Gênesis foi escrito? Considerando a autoria de Moisés, acredita-se que o livro de Gênesis foi escrito no 2º milênio antes de Cristo, em aproximadamente 1400 a.C. O conteúdo do livro claramente indica que ele foi escrito no início da história do povo de Israel. Apesar disso, não é possível determinar com exatidão em que momento Moisés escreveu essa obra. Alguns estudiosos acreditam que ele escreveu Gênesis durante a primeira geração do Êxodo, talvez até antes dos israelitas terem saído do Egito. Outros estudiosos defendem que ele escreveu o livro de Gênesis já durante a 2ª geração do Êxodo, nos preparativos para a tomada de Canaã. Os críticos que não aceitam a autoria de Moisés possuem diferentes opiniões. Alguns sugerem que o livro foi escrito durante o tempo de Josué, pouco depois de Moisés. Outros pensam que foi escrito no período dos juízes. Por fim, há quem acredita que o livro foi escrito no período da monarquia em Israel. Moisés foi o autor de Gênesis? É verdade que o autor do livro de Gênesis não se identifica em nenhum lugar do livro, mas o Novo Testamento indica que Moisés escreveu a lei. Você pode ler em Lucas 24:44. Não faz sentido excluir o livro de Gênesis da relação de composição do Pentateuco. Em João capítulo 7, versículo 22, o próprio Jesus diz que Moisés deu aos judeus a circuncisão. Isso está escrito em Atos 15:1. Esse ritual é mencionado somente no capítulo 17 do livro de Gênesis. Além do testemunho bíblico, a tradição judaica defende a autoria de Moisés. Da mesma forma, desde os pais da igreja até os reformadores, a tradição cristã aceita que Moisés realmente foi quem escreveu Gênesis. Moisés foi educado nas cortes egípcias. Isso significa que ele possuía a qualificação técnica necessária para ter composto o conteúdo de Gênesis e dos outros 4 livros que formam o Pentateuco. Mais importante que isso, ele foi alvo do chamado divino para desempenhar essa função e foi capacitado com incrível dom espiritual. Mas quando se diz que Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis, não se está afirmando que ele tenha escrito o livro como o conhecemos hoje. O correto é afirmar que Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo, compôs a parte essencial do livro de Gênesis. Todos os eventos narrados no livro aconteceram antes do tempo de Moisés. Portanto, certamente ele utilizou fontes anteriores a ele, talvez tradições orais e registros escritos e preservados durante as gerações.
Além disso, obviamente, muita coisa também pode lhe ter sido informada por meio de revelação divina. Possíveis atualizações de Gênesis. É preciso admitir que a forma final do livro de Gênesis, conforme o conhecemos hoje, surgiu depois da época de Moisés. Pode-se dizer que vários editores, sob a supervisão divina, editaram, atualizaram e complementaram o conteúdo originalmente escrito por Moisés. É por isso que o livro de Gênesis possui termos gramaticais e nomes de lugares que não eram utilizados no tempo de Moisés. Um exemplo dessas atualizações pode ser visto no capítulo 36, na lista de reis e príncipes de Edom. Em Gênesis 36:31, lemos: Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Perceba que o texto faz referência à monarquia de Israel. Então, essa lista de reis parece ter sido um complemento acrescentado após a época de Saul. De qualquer forma, Deus é o grande autor do livro de Gênesis. Ele cuidou de cada detalhe para que hoje tivéssemos esse livro de forma em que ele se encontra. Obrigado por ter assistido mais um vídeo do nosso canal. Fica com a gente. Esse é o primeiro vídeo da nossa série Quem Escreveu. Espero ter somado na sua vida espiritual, no seu conteúdo espiritual, para ser um bom cristão nesse mundo. Deus abençoe. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva, curta e compartilhe. Deixamos para você outro vídeo interessante do nosso canal. Até a próxima!